verdade, o que eu acho mais difícil é ainda produzir. Eu acho mais difícil. Você tem que coordenar muita coisa. Eu, quando tinha 29 anos, eu fiz um documentário do GNT chamado Mulher Invisível, porque eu tinha uma fantasia de que, nossa, eu queria ser, sabe aquela mulher Cláudia, assim, aquela revista Mulher Cláudia, né? Eu queria ser linda, inteligente, falar muito lindas, cozinhar, sair toda noite, nunca me cansar, divertir todo mundo, ter 5 filhos, criar cachorro, saber plantar, né? E vi muito rapidamente que não ia conseguir. Mas eu falei, mas essa mulher existe? Aí acabei querendo conversar com outras mulheres e tentamos fazer um roteiro que a gente viu que não ia acontecer, porque as entrevistas acabaram conduzindo a gente para uma outra coisa. Então aí a gente teve que ter a habilidade de adaptar e fazer com que o roteiro fosse criado em função dos depoimentos. Foi um programa que a gente fez em película. A Daniela Thomas era a diretora de arte, a Julia Frade fez a direção, e a Renê era a roteirista, e eu era a realizadora, produtora, e fazia todas as entrevistas. Então a gente entrevistou uma média de, acho que 80 mulheres, e eu, como já fui muito entrevistada, eu tinha uma preocupação muito grande, e odeio. Queria que um entrevistado fosse a coisa mais importante. Então a Daniela Thomas foi genial, ela criou uma caixa de luz, super intimista, o entrevistado ficava lá dentro, então só o que ele dizia era importante, tanto que eu nem aparecia assim. E deu super certo, a gente acabou depois produzindo mais 21 programas para a GNT, foi a minha primeira experiência como produtora. Mas eu tinha 28, 29 anos e foi muito difícil. Aí sim, eu acho que houve preconceito, sabe? Eu era muito novinha, eu tinha uma ideia esquisita que ninguém engana, né? Consegui vender, consegui a grana, consegui essa turma super fera para trabalhar comigo. E eu sentia que, pô, mas o projeto é meu, né? Quero ter uma voz ativa e participante, pelo menos. Várias vezes eu sentia uma coisa assim, mas depois eu consegui me estabelecer e contornar a situação. Mas o que eu acho mais difícil, eu acho que ainda é produzir. O que eu gosto mais é atuar, né?